você? Joia! Hoje nós faremos a correção das atividades de geografia nas páginas 104 e 105, 110 e 111, 113 a 117. Mas para fazer isso, o que nós vamos fazer antes? Uma revisão do nosso conteúdo. Então vamos lá. O que é uma paisagem? A paisagem é tudo que pode ser visto ou percebido à nossa volta. É aquilo que podemos identificar com os nossos sentidos, principalmente da visão. Tudo que está ao nosso lado, ao nosso redor, é considerado uma paisagem. Nós temos na paisagem dois elementos, os naturais, que são elementos feitos pela natureza, e os culturais, ou modificados, que são feitos pelo homem, tá? Quando ele modifica os elementos. Então, vamos acompanhando aqui. Sobre as fotografias na página anterior, nessas duas fotografias, responda os itens abaixo. Então, vamos ver. Qual paisagem representa mais elementos naturais? Você acha que é a número 1 ou a número 2? É a número 1. Então, marque aqui. Porque aqui você está vendo mais elementos que a natureza fez. E aqui, ó, você está vendo muitos elementos culturais, que são os prédios e as moradias. Qual paisagem apresenta mais elementos culturais? Nesse caso aqui, é a paisagem 2. Ótimo. Nós temos aqui os elementos que nós já fizemos essa correção, nós só estamos recordando. Quando você olha uma paisagem, você consegue ver na paisagem os dois tipos de elemento. Tanto você vai ter elementos naturais, como no caso aqui a árvore, as nuvens, o mato, a montanha aqui atrás, como você vai ver elementos culturais, a igreja, o poste de luz, as casas. Então, toda paisagem você vai ver os dois tipos, tanto elementos culturais como elementos naturais. Os planos da paisagem. Os planos da paisagem são dois, o primeiro plano e o segundo. O primeiro plano é quando os elementos aparecem mais próximos de que está observando a paisagem, como se viesse primeiro na paisagem. E o plano do segundo, os elementos estão um pouquinho depois do primeiro plano. É como se eu estivesse tirando uma selfie. Geralmente quem segurando o celular, ele aparece na frente na foto e no primeiro plano. E os outros vão aparecer no segundo plano. Joia! Os elementos da paisagem, elas são diferentes. Eles são diferentes. Eles vão modificando ao longo do tempo e o homem pode fazer transformações neles. Da mesma forma que a natureza também transforma os elementos. Não é só o homem. Ele transforma e ela também. Né? Ele transforma para a sua sobrevivência e ela, através dos elementos naturais, eles vão se modificando. E nós vamos ver isso. Podemos também retratar, através das fotografias, a paisagem. Nós podemos ver como era antes, como está agora futuramente. As fotografias, elas servem para nos mostrar que os elementos, eles não se conservam. Eles podem ser modificados ao longo do tempo, tanto pelo homem quanto pela natureza. Nós temos também elementos importantíssimos. Por quê? Quando você olha a paisagem, ou a fotografia ou o desenho, tem os elementos que mais chamam a sua atenção. Podem ser elementos culturais, como podem ser elementos naturais. Então, vamos fazer a correção aqui na página 103, observando. Identifique um dos elementos que estão no primeiro plano da pintura de José. O que você está vendo aqui em primeiro plano? Você pode ver aqui na pintura que ele fez, ó, aqui é um desenho. Mas aqui você pode ver uma charrete, você pode ver uma área verde, um banco, casarões, várias coisas, não é mesmo? Você vai ver elementos que vão ter tanto naturais quanto culturais na mesma paisagem. Ótimo! Agora, fazendo a correção na página 104 e 105. Preencha agora as informações que são pedidas. Então, vamos preenchê-las. Primeiro, os elementos naturais. O que são elementos naturais? São elementos formados pela natureza. Então, você vai escrever aqui, elementos formados pela natureza. Joia! Elementos culturais são os elementos construídos pelo homem. Nós temos aqui 3 exemplos de elementos naturais. Nós podemos colocar árvore, rio, céu, montanha, mar, flor. 3 exemplos de elementos culturais: casa, prédio, igreja, torre, praça.
Número 2. Observe a paisagem abaixo e responda o que se pede. Nós temos aqui a paisagem, as montanhas, o mar, e aqui nós temos a construção do Museu de Arte Contemporânea na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Letra A. Qual é o elemento da paisagem que está mais próximo quando você vê a foto no plano 1? É o museu. Então, você vai escrever aqui o museu. Depois, esse elemento, ele está em qual plano? No primeiro ou no segundo? Ele vem primeiro na foto ou ele vem depois? Ele está, então, como ele vem primeiro, ele vai estar no primeiro plano. Esse elemento da paisagem, esse museu, ele é natural ou ele é cultural? Ele é um elemento cultural, ele foi feito pelo homem. Então, vamos ver aí. Nesse espaço aqui, pediu que você escolhesse uma paisagem onde você mora e fizesse um desenho, ou tirasse uma foto e colasse nesse espaço. Você pode olhar a sua rua, olha a sua rua e faz um desenho sobre ela. Depois disso, você vai fazer aqui, escolha uma legenda. Você vai desenhar a sua rua e vai escrever aqui o que você desenhou. Por quê? Quando uma pessoa for ver o seu desenho, talvez ela não entenda o que está acontecendo, mas na hora que ela lê a legenda, ela vai saber do que você está retratando. Na paisagem onde você mora, predominam elementos naturais ou culturais? O que tem mais lá? Você vai responder. Se tiver mais naturais, você vai escrever quais são eles. Se tiver mais culturais, você vai escrever quais são eles, ok? Joia! Relembrando, paisagem é tudo aquilo que pode ser visto ou percebido no espaço. Nós já sabemos isso. Temos elementos naturais e culturais. Podemos ter paisagens diferentes e modificadas ao longo do tempo. Ótimo. A natureza transforma a paisagem. Vamos ver como é que ela faz isso. Primeira ação da natureza na transformação é a ação do vento. O vento pode desarrumar o seu cabelo ou carregar objetos leves como folhas de papel e sacolas plásticas. Ele pode fazer muita modificação através do vendaval, através do furacão, do tornado. Ele pode até devastar uma paisagem cultural e natural completamente. Aqui nós temos uma árvore de pedra, que é considerada uma rocha chamada de árvore de pedra, que foi numa fotografia no deserto que foi batida. Ela foi modificada ao longo do tempo pela natureza, até ela ter essa forma que ela tem aqui hoje. Não foi feita rapidamente, foi feita devagar. Depois nós vamos ter as dunas, que é quando o vento carrega a areia de um lugar para o outro e vai amontoando. Então ele vai formando as dunas de areia. Aqui na página 111, a árvore de pedra se formou de maneira rápida ou lenta, essa árvore de pedra? Como eu disse, ela se formou de forma lenta. Por quê? Porque a natureza foi fazendo aos poucos, foi levando o vento de um lugar para o outro e foi transportando até elas conseguirem dar essa forma que a natureza deu. Compare as duas paisagens na região Nordeste. Na primeira paisagem, que é essa aqui, nós temos a rodovia na Praia do Rosário. Já nessa aqui, nós temos a mesma rodovia, só que coberta por areia de dunas. Mesma rodovia não, falei errado. Outra rodovia. Porém, nessa aqui nós não temos a areia coberta. Nessa aqui nós já temos. Qual elemento natural impede a passagem do veículo? O veículo está tentando passar, ele não consegue. Qual que é o elemento natural? É a areia. Como esse elemento chegou até essa esfera? Através do quê? Da ação do vento. O vento que levou. Vamos conhecer outra ação da natureza, que também acontece modificando. É a ação das águas. Então vamos ver. Assim como os ventos, as águas do mar, dos rios e das chuvas podem provocar diferentes transformações na paisagem. As ondas do mar quebram na praia sem parar. Esse impacto constante pode desgastar as formações rochosas. Então nós estamos vendo aqui um desgaste, ela estava toda completa, na medida que a água vai passando, vai desgastando. A água corrente dos rios também pode desgastar lentamente as rochas. Além disso, os rios criam paisagens diferentes, como os vales, que esses lugares aqui cheios de água, e os cânions, que levam milhares de anos para serem formados. Nós ainda podemos ter o problema dos tsunamis, como nós comentamos lá na sala, daquele filme O Impossível, como o tsunami devastou uma cidade inteira. Então é uma ação da água também fazendo essa deformidade.
transformação da água são os deslizamentos de terra, principalmente na época chuvosa. Chove bastante, encharca o solo e ele não consegue segurar, ele acaba deslizando. Observando a imagem dessa página, o que causou a transformação dessa água? Foi o que? O deslizamento de terra. Descreva os elementos naturais e culturais que a compõem. Nós vamos ter aí a presença da vegetação, árvores, mato, nós vamos ter o solo, mas culturais nós não vamos ter nenhum, porque não tem nada construído pelo homem. Vamos dar sequência à nossa correção. Agora vamos trabalhar com a ação do gelo. Além do vento, da água, nós temos também a ação do gelo. O gelo ele pode provocar também transformações na paisagem. O topo das montanhas são bem altas aqui, ó. O topo das montanhas são bem frio. Quem faz alpinismo sabe disso. Ele vai chegar no ponto, no pico da montanha, ele vai tremer de frio, porque quanto mais alto, mais frio fica. Além disso, na medida que o gelo vai derretendo, ele vai despencando como se fosse um deslizamento, só que agora é de gelo, e formando as avalanches, que chegam a destruir o local onde elas caem, onde elas escorrem. É muito sério isso. Também nós vamos ter os terremotos. Os terremotos, eles são muito sérios, porque eles são os abalos de terra que podem ter uma escala Richter bem alta, e aí com isso pode destruir o lugar. Nós tivemos vários terremotos em várias partes do mundo, onde vários lugares foram destruídos. Então, a fotografia abaixo, tá? Essa aqui, ó, que ele está praticando esporte, ele é praticado existe dunas, precisa da areia. Qual o nome desse esporte? É sandboard. E qual é o agente natural responsável pela formação das dunas, desse monte de areia? É o vento. Que outras atividades podem ser praticadas na areia, nas dunas ou na praia? Pode ter o futebol, pode ter também o vôlei de praia, né? Pode fazer os castelinhos de areia também, se quiser brincar, não é mesmo? Observe agora a imagem. Qual o processo de transformação da paisagem foi mostrado aqui? O deslizamento de terra. Qual é o agente natural responsável por esse processo? A água. Agora, usando água, gelo e vento, nós vamos classificar o agente natural aqui que fez a transformação. Nesse caso aqui, quem fez a transformação? Foi aqui as rochas, olha como elas estão desgastadas. Foi a água. Nesse caso aqui, foi o gelo. E nesse caso aqui, foi o vento. Agora, as imagens aqui mostram as transformações ocorridas em 2016 numa cidade italiana. Então, vamos observar. Essa cidade italiana, a Matrice, ela passou por situações de um terremoto. Olhe para você ver. Ela estava inteirinha aqui, a cidade toda construída, e aqui ela passou por terremoto. O que vem a ser um terremoto? É um tremor de terra que pode acontecer em diferentes regiões do planeta. Aqui no Brasil, graças a Deus, ainda não aconteceu. Tomara que não aconteça. O que aconteceu com a maior parte dos elementos culturais da cidade, olha, que estavam construídos? Eles foram demolidos. As transformações provocadas na paisagem foram rápidas ou lentas? No caso do terremoto, foram rápidas. Para construir a cidade, fazer os elementos, transformar os elementos, pode ser que a cidade demorou para fazê-la. Mas na hora que o terremoto aconteceu, a destruição ela foi rápida. Acabaram de forma rápida. Tanto que a cidade, olha aqui para você ver, os escombros ficaram no chão. Então isso acontece em cidades que sofrem com o terremoto. Não conseguem ficar em pé, dependendo da escala Richter, se for muito grande, ela destrói toda a paisagem que tem no lugar. E é por isso que tem que se tomar muito cuidado. Quando acontece isso, as autoridades costumam avisar o local que já são costumeiros de ter esse tremor de terra. Nós tivemos aqui, né, no mundo, vários tremores, várias cidades aí que chegaram aí para o chão e, infelizmente, acabaram matando pessoas nos escombros. Então, o terremoto, quando tem esse tremor, tem que tomar uma precaução. As autoridades costumam avisar o que é devido, né, para proteger as famílias. E com isso, é uma ação da natureza. Então, a natureza também pode transformar a paisagem, através da água, do vento, do gelo e através dos terremotos também. Faça a correção, bom trabalho para você e até a próxima.